Olá, sintam-se todos cumprimentados. Meu nome é Sara Simbina, faço o curso de Contabilidade e Auditoria no Instituto Superior de Comunicação e Imagem. Hoje vou apresentar a norma 1 do Sistema de Contabilidade para o Setor Empresarial de Moçambique, decreto número 70/2009, de 22 de dezembro. Este trabalho está estruturado da seguinte forma: objetivos da norma, âmbito, objetivos das demonstrações financeiras, conjunto completo, estrutura e conteúdo, demonstrações consolidadas, notas explicativas, fluxo de caixa e conclusão. As demonstrações financeiras são instrumentos essenciais para a tomada de decisões econômicas. Em Moçambique, o sistema de contabilidade para o setor empresarial exige um conjunto de demonstrações financeiras que asseguram transparência e credibilidade. A norma 1 estabelece os requisitos gerais para sua apresentação, garantindo clareza e comparabilidade. A norma contabilística de relato financeiro 1, ela aplica-se a demonstrações financeiras individuais e consolidadas, e não se aplica a demonstrações financeiras intercalares, que podemos ver na norma 8. As demonstrações financeiras individuais são relatórios financeiros que apresentam a situação econômica e financeira de uma única entidade. E as demonstrações financeiras consolidadas são relatórios financeiros que apresentam a situação econômica e financeira de um grupo de empresas como se fosse uma única entidade, combinando os dados da empresa-mãe com os das suas subsidiárias ou filiais. A norma 1 não se aplica a demonstrações financeiras intercalares, porque a norma 1 estabelece as regras para a apresentação das demonstrações financeiras anuais, ou seja, as que cobram em exercício completo, que normalmente é de 1 de janeiro a 31 de dezembro, enquanto que as demonstrações financeiras intercalares, elas são feitas período inferior a um ano. Elas podem ser feitas mensalmente, trimestralmente ou semestralmente, porque estas são usadas para acompanhamento periódico do desempenho da empresa sem esperar pelo fim do ano. É mesmo para estar a controlar ou estar a ver o desempenho da empresa, pode ser mensalmente, pode ser semestralmente ou trimestralmente. Objetivos das demonstrações financeiras é representar posição financeira, desempenho e fluxo de caixa, dar informações sobre ativos, passivos, capital próprio, rendimento e gastos, e também apoia a previsão de lucros. Ou seja, o objetivo das demonstrações financeiras, segundo a norma 1, é dar informação útil sobre a posição financeira, o desempenho e as alterações nas posições financeiras de uma empresa. Demonstrações financeiras exigidas pelo sistema de contabilidade para o setor empresarial são balanço, demonstração de resultados, variações no capital próprio, fluxo de caixa e notas explicativas. O balanço está estruturado da seguinte forma: entre ativos e passivos que podem ser apresentados entre correntes e não correntes. Os ativos correntes são realizados no ciclo normal em até um ano, enquanto que os ativos não correntes são aqueles que são realizados num ciclo normal em até superior a um ano. E passivos correntes são aqueles que também seguem a mesma lógica que os ativos, por exemplo, fornecedores, empréstimos obtidos com maturidade com menos de um ano, e os ativos não correntes, por exemplo, estamos a falar de empréstimos bancários com maturidade de 5 anos, aqueles que só vão ser liquidados num período superior a um ano. Temos aqui um exemplo de um balanço da Companhia Ilustrativa Sociedade Anônima. Temos claramente o nome do mapa, temos o período que se refere e temos aqui ativos, em que temos ativos não correntes e correntes, temos a seguir capital próprio e passivos, em que temos capital social, temos total do capital próprio, temos passivos não correntes e temos passivos correntes. Este documento nos mostra a situação da empresa. Demonstração de resultados é uma demonstração financeira que mostra o rendimento e gasto de uma empresa durante um período normalmente de um ano, apurando no final se a empresa teve lucro ou prejuízo. Nestas demonstrações, deve-se apresentar todos os itens de rendimentos e gastos do período,
Não deve incluir quaisquer itens de rendimentos e gastos considerados extraordinários. Pode ser apresentada por natureza de despesas ou por funções de despesa. Por natureza de despesas, ela agrupa gastos como, por exemplo, do tipo matérias-primas, pessoal, depreciação, etc., como publicidade também, amortizações de salários. E por funções, agrupa gastos pela função na empresa, como, por exemplo, gastos administrativos ou custos de distribuição. Aqui temos os dois exemplos das demonstrações de resultados. A primeira é por natureza da companhia ilustrativa e temos na segunda a demonstração de resultados por funções. Ok? Como já havia dito, a por natureza ela agrupa gastos do tipo matéria-prima, remunerações, amortizações, etc. Enquanto que por funções agrupa gastos por funções na empresa, como por exemplo custo de distribuição, custos administrativos, etc. Demonstração das variações no capital próprio. As variações no capital próprio refletem o aumento ou redução dos ativos na entidade, ou seja, mostra todas as variações ocorridas no capital próprio de uma empresa durante um período, explicando como o capital próprio passou do valor inicial do ano para o valor final do ano, ou seja, responde à questão do o que fez o capital próprio aumentar ou diminuir durante o ano. Inclui todos os rendimentos e gastos do período, exceto transações com os sócios. Isto é muito importante porque as demonstrações mostram tudo que foi ou tudo o que afetou o capital próprio, mas exclui movimentos como entrada de capital pelos sócios e distribuição de dividendos, porque essas são transações diretas com os proprietários, não resultados da atividade da empresa. E ajustamentos e repreensões nível de políticas contabilísticas e alterações nas estimativas de erros devem ser apresentadas em linhas separadas. Ou seja, quando a empresa corrige erros de anos anteriores ou muda políticas contabilísticas, esses ajustamentos não podem ser misturados com os valores normais. Devem aparecer em linhas próprias, identificadas nas demonstrações para garantir transparência e comparabilidade. Ou seja, em suma, tudo que mudou no capital próprio, como lucros, prejuízos, reservas e correções, de uma forma clara e separada, excluindo apenas as transações diretas com os sócios. Demonstração do fluxo de caixa. Ela fornece base para avaliar capacidade de gerar caixa, necessidade de utilização desses fluxos, segue requisitos da norma 2, fluxo de caixa. Bom, fluxo de caixa mostra todas as entradas e saídas de dinheiro de uma empresa durante um período, explicando como o saldo da caixa varia do início até o fim do ano. Ou seja, a demonstração de fluxo de caixa responde à pergunta de onde veio o dinheiro e onde foi gasto esse dinheiro. Temos aqui um exemplo de mapa de fluxo de caixa da Companhia Ilustrativa Sociedade Anônima. Então, temos aqui um exemplo do fluxo de caixa, em que está dividida entre fluxo de caixa de atividades operacionais e fluxo de caixa de atividades de investimentos e também fluxo de caixa de atividades financeiras, em que as atividades operacionais são fornecimentos, pagamentos de fornecedores, pagamentos ao pessoal, e no fluxo de caixa de atividades de investimentos são, por exemplo, compra de alguns ativos tangíveis ou intangíveis, enquanto que também fluxo financeiro são empréstimos que nós fazemos para investir. Temos aqui um mapa do fluxo de caixa da Companhia Ilustrativa Sociedade Anônima, em que está dividida em quatro partes, em que temos fluxo de caixa das atividades operacionais, em que nós tratamos de fornecimentos, pagamentos a fornecedores, remunerações, e temos fluxo de caixa de atividades de investimentos, em que é a aquisição de ativos tangíveis ou intangíveis. Temos também recebimentos de vendas de ativos tangíveis, de outros investimentos, arrendamentos, etc.
E também temos fluxo de caixa de atividades de financiamento, em que aqui são os empréstimos, ahm, temos aqui os empréstimos financeiros, também temos pagamentos, em que são reembolsos desses empréstimos, juros, gastos similares e dividendos. Por fim, temos notas explicativas. Nas notas explicativas, nós encontramos lá políticas contabilísticas, bases de mensuração, julgamentos significativos e incertezas, informações adicionais sobre, sobre entidades e operações. Ou seja, as notas explicativas é como se fosse um complemento explicativo a todas as outras demonstrações. São informações adicionais que detalham e esclarecem e contextualizam os valores apresentados no balanço, na demonstração de resultados, nas demonstrações de variação de capital próprio, tornando as demonstrações financeiras mais transparentes e compreensíveis. Aqui temos um exemplo também das notas explicativas da Companhia Ilustrativa Sociedade Anônima, em que temos aqui todas as informações sobre todos esses mapas que nós falamos anteriormente. Reconhecimento. O reconhecimento ocorre quando é provável que a empresa obtenha benefícios econômicos futuros ou tenha obrigações a cumprir e quando esses valores podem ser mensurados com fiabilidade. Requisitos da norma 1 depois do reconhecimento. Temos continuidade, regime de acréscimo, consistência da apresentação, materialidade, não compensação, informação comparativa, consequência de relato. Bom, a norma 1 estabelece requisitos que a empresa deve cumprir nas preparações e apresentação das suas demonstrações financeiras. Quanto à continuidade, a empresa deve preparar as demonstrações financeiras assumindo que vai continuar a operar no futuro, que não tem intenção nem necessidade de encerrar ou reduzir significativamente as suas operações. Se houver dúvidas sobre a continuidade, isso deve ser divulgado no anexo. Quanto ao regime de acréscimos, as transações devem ser reconhecidas quando ocorrem e não quando o dinheiro é recebido ou pago. Por exemplo, uma venda feita em dezembro é registrada em dezembro, mesmo que o cliente só pague em janeiro. Depois temos consistência de apresentação. Quanto à consistência de apresentação, a forma a apresentar as demonstrações financeiras deve ser mantida de período para período, para permitir comparação. Só se pode mudar a apresentação se houver uma razão justificativa e deve ser divulgada no anexo. E na materialidade, itens materialmente relevantes, significativos, ou seja, devem ser apresentados separadamente. Itens imateriais podem ser agregados com outros de natureza semelhante. A materialidade é uma informação material se a sua omissão ou distorção puder influenciar as decisões dos que vão usar essas demonstrações ou essas informações das demonstrações financeiras. Quanto à não compensação, isto significa que compensar ativos como passivos, nem rendimentos ou gastos, salvos quando expressamente permitido por uma norma. Por exemplo, não se pode apresentar apenas a diferença entre dívidas a clientes e dívidas a fornecedores. Cada um deve aparecer pelo seu valor bruto. Quanto à informação comparativa, as demonstrações financeiras devem incluir informações do período anterior para efeitos de comparação, como, por exemplo, informações de 2025 e de 2024. Exemplo, pode ser item venda e resultado líquido. O resultado de 2025 pode ser 1.000 ou 1 milhão e de 2024, vamos lá, 750 mil. O resultado líquido será de 76 mil e frequência de relato. Frequência de relato. Na frequência de relato, as demonstrações financeiras devem ser apresentadas pelo menos uma vez por ano no final do exercício econômico. Em suma, na continuidade, a empresa vai continuar a operar no regime de acréscimo, é para registrar quando ocorre e não quando se paga. E na consistência, mesma forma de apresentar. Mensuração. A mensuração corresponde à forma como os elementos são avaliados. Na maioria dos casos, utiliza-se o custo histórico, podendo também ser aplicado outras bases de mensuração previstas pelas NIRFs.
Demonstrações de resultados. As demonstrações de resultados devem ser apresentadas de forma clara e consistente, permitindo a comparação entre períodos e sempre acompanhadas de notas explicativas. Ou seja, quando nós preparamos as demonstrações de resultados, nós temos que nos atentar que temos que explicar o que vem por detrás dos números com as famosas notas explicativas. Fluxos de caixa. Fluxos de caixa é parte integrante das demonstrações financeiras, porque as demonstrações de fluxo de caixa não é opcional, é uma das 5 demonstrações financeiras obrigatórias na norma 1. Complementa as outras demonstrações, mostrando o movimento real do dinheiro da empresa. Uma empresa pode mostrar lucro na demonstração de resultados, mas não ter dinheiro em caixa, e a demonstração de fluxo de caixa revela essa realidade. Depois temos a classificação operacionais, investimentos e financeiros. Bom, as atividades operacionais são os fluxos do negócio principal da empresa no dia a dia. Por exemplo, recebimentos de clientes, recebimentos de prestações de serviços, em que temos entradas e saídas, em que temos pagamento, por exemplo, de fornecedores, pagamentos de salários, pagamentos de impostos. Esta classificação operacional, ou seja, essa atividade operacional é importante porque indica se a empresa agrega dinheiro suficiente com a sua atividade principal para se sustentar, para sobreviver. E as atividades de investimento são fluxos relacionados com a aquisição ou venda de ativos de longo prazo, como, por exemplo, venda de equipamentos, venda de imóveis, recebimento de empréstimos concedidos, em que temos entradas e saídas, e que as saídas podem ser compra de equipamento, compra de imóveis, concessões de empréstimos, etc. É importante porque mostra se a empresa está a crescer ou a desinvestir. Atividades de financiamento são os fluxos relacionados com o capital próprio e dívidas da empresa, em que nós podemos ter, por exemplo, empréstimos obtidos, entradas de capital dos sócios, emissão de ações. Também nas saídas podemos ter reembolso de empréstimos, pagamento de dividendos, amortizações de obrigações, etc. É importante porque mostra como a empresa financia as suas atividades e recorre a capitais próprios ou capitais alheios. Quanto ao método direto ou indireto, o método direto lista diretamente todos os rendimentos e pagamentos em dinheiro. Tem a vantagem de que é mais fácil de entender e o método indireto é parte de resultados líquidos e faz ajustamentos para chegar ao dinheiro real, com vantagem de que é mais rápido de preparar. Chegado ao fim desta apresentação, pode-se concluir que a norma contabilística de relato financeiro 1 é um pilar essencial para a apresentação das demonstrações financeiras. A sua correta aplicação promove transparência, comparabilidade e credibilidade, fortalecendo a gestão empresarial e contribuiu para o desenvolvimento econômico do país. Agradeço pela atenção dispensada.